Voltamos à entrevista com o delegado de trânsito do Espírito Santo, Fabiano Cantarato. Delegado, recentemente a gente viu uma manchete aí nos jornais sobre a apreensão de drogas no trânsito, né? Sim, é interessante, porque outras drogas que não o álcool, que é uma droga, né? A embriaguez na direção de veículo automotor, é necessário que a sociedade entenda que a embriaguez, ela se dá por dois fatores. A embriaguez, ela é proveniente do álcool, ou ela é proveniente de qualquer substância de efeito psicoativo que determina a dependência. Entra em cena as drogas lícitas ou ilícitas. Por exemplo, a maconha, o crack, a cocaína, mas também o bromazepam ou qualquer medicação que você não pode estar dirigindo quando você está fazendo um tratamento com determinado tipo de medicação. Então a embriaguez, ela se dá por esses dois fatores. Agora eu questiono, saber, por exemplo, que um motorista de carreta ele usa ribites, ele usa cocaína, ele usa barbitúrico, isso eu sei. Mas eu também sei que ele é obrigado, por força das empresas, porque senão ele perde o emprego, pela questão do mercado de trabalho e o controle da fiscalização. Isso, ele pegar uma carga do Rio Grande do Norte e ir para o Rio Grande do Sul em não sei quantos dias. Ou seja, ele tem que violar e aí ele usa essas substâncias. E o pior... Coloca em risco todos que estão na estrada. Todos e nas rodovias federais. Mas o pior que eu acho nessa história é que nós temos o etilômetro, que ele só mensura a concentração de álcool nos pulmões, por ar expelido pelos pulmões. Eu costumo até brincar e falo, nós temos bafômetro, nós não temos doidômetro. Então, qual é a política pública do poder, aí quando eu falo do Estado, seja União, Estado ou município, para fiscalizar esse tipo de comportamento? Porque eu observo que há uma migração. O jovem está saindo do álcool, mas ele está usando maconha. E aí, na hora que ele é parado numa blitz de lei seca, o etilômetro não vai acusar. Ele só pode, se ele fornecer o sangue no DML para ser feito o exame. Aquele tipo de teste que é feito nos Estados Unidos, que obriga a pessoa a caminhar em linha reta? Mas isso só para embriaguez, pelo álcool. Pelo álcool, não para outros tipos de droga. Não existe política pública, pelo menos eu desconheço, voltada... Essa realidade se para o álcool já é precário, você imagine para ser mais. Né? Pessoal, se você perguntar no Brasil quantos motoristas foram flagrados dirigindo veículos após ter feito uso de cocaína, após ter feito ribite. Nem existe essa estatística. Não tem. Quantos são flagrados por embriaguez? Né? Se embriaguez o Estado já age de forma precária, ineficiente, quem dirá nas demais substâncias? Então, mas eu já tive caso aqui de eu indiciar um empresário, por exemplo, que eu provei que ele fumou 13 pedras de crack. Mas eu provei isso por testemunha, depois ele me confessou. Aí todo o mecanismo de prova é válido, né? Hoje, com a reforma do Código de Trânsito que aconteceu em janeiro desse ano, a embriaguez ela pode ser provada por qualquer, não tem mais concentração. Então, pode ser feito pelo etilômetro, mas se o motorista se recusar, a prova testemunhal, o vídeo, filmagem por telefone celular, vídeo monitoramento do poder público ou dos comércios, todos esses mecanismos são válidos para obtenção da prova, para indiciamento e condenação. Importante também frisar que a embriaguez ela tem repercussão em duas esferas. Na esfera administrativa suspensão da carteira por 1 ano, multa de quase R$2.000, retenção do veículo até que uma pessoa chegue no local. Na esfera criminal, está no artigo 306, ele vai ser condenado por crime doloso, porque embriaguez é crime doloso, a pena de 6 meses a 3 anos, 6 meses a 3 anos, o nome vai para o rol dos culpados, vai para a folha de antecedentes criminais, não pode fazer concurso público, na iniciativa privada também vai complicar. Então que a sociedade repense, se ele não quer mudar pela educação, que mude pelo medo da lei, mas tem que mudar, o que nós não podemos é conceber isso. O que eu tenho constatado é que esses crimes socialmente aceitos, mas que a sociedade não tem noção do efeito dele no futuro. Né? Quantos jovens que são flagrados praticando embriaguez e que querem fazer concurso público e depois terão um grave problema para, se passarem, entrar no âmbito no serviço público municipal, estadual ou federal. Né? Ou até mesmo na iniciativa privada, na hora que busca folha de antecedentes criminais ou atestado de bons antecedentes, está lá o registro desse. Né? Agora, o mais grave disso tudo não é só a pena, né?
mas sim a vida humana, né? Eu vejo que essa banalização, o principal bem jurídico que tem que ser protegido por todos, e principalmente pelo poder público, é a vida humana. Ela está sendo banalizada em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. É simples, basta você olhar no artigo 144 da Constituição Federal, que diz: a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, infelizmente, esse dever não está sendo cumprido como eu acho que deveria ter sido. Está sendo cumprido pelo Estado. Certo. Agora, delegado, olhando de uma forma mais ampla para a questão do trânsito, a gente pode entender, a gente pode pretender que haja uma mudança do comportamento das cidades e do próprio trânsito, essa coisa do transporte individual, o transporte coletivo, as outras alternativas de transporte, a bicicleta, para isso, o poder público, eu sempre bato na tecla do poder público, porque é questão sine qua non, né? O poder público tem e deve isso à sociedade, para depois poder cobrar da sociedade como um todo. Ora, a mobilidade, o espaço público como um direito de todos, a mobilidade urbana como um direito de todos, é função do Estado. Então, por exemplo, eu acho que quando o alemão Karl Benz foi considerado o pai do automóvel, né, quando ele inventou o automóvel, se ele soubesse que sua invenção ia ocasionar tanta morte, talvez ele não estaria tão feliz com sua invenção. Né? Desde que o automóvel foi inventado, e não foi por Henry Ford, foi por Karl Benz, desde que o automóvel foi inventado, o homem vem travando uma batalha por espaço com a máquina. E quem vem ganhando com isso é a máquina. Então hoje há um total, não há políticas públicas, não se pensa na mobilidade urbana como um direito de todos, com incentivo da utilização da bicicleta, com ciclovias, né, com prioridade ao pedestre. Não se pensa a sociedade com incentivo à utilização do transporte público, porque eu garanto, se eu tivesse, por exemplo, um transporte público de qualidade no estado, eu deixaria meu carro em casa. Eu não tenho dúvida. Eu veria de transporte público. Sim, eu veria de trem de superfície, eu veria com transporte público de qualidade. Você tem uma hidrovia. O Espírito Santo é um estado pequeno, mas ele tem uma topografia extremamente propícia a uma boa engenharia de tráfego. Você não tem aqui planaltos, não existe aí a possibilidade de você fazer cortes que seria um custo muito elevado. Nós teríamos que tirar as carretas, esses cegonheiros, transportes de carga pesada das rodovias federais, que detonam as rodovias. O custo de manutenção dessas rodovias, desses acidentes, ultrapassa 22 bilhões de reais só por ano, só nas rodovias federais. Então teria que tirar, estabelecendo corredores de trem de superfície para transporte de carga pesada, ou trem de superfície dentro da mobilidade urbana. Em Sydney, por exemplo, não são obras faraônicas, não. É sustentação por vigas em que eles passam livremente pela sociedade, pela cidade, e funciona. Então, se você tem metrô, você tem reativação do sistema do aquaviário. Agora, a realidade Thomas Hobbes, na obra Leviatã, que eu adoro, ele falava o seguinte: o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Eu vejo isso todo dia. O Estado é mercenário, capitalista, e o poder econômico está concentrado na mão de uma minoria. Os rodoviários, né, os proprietários de ônibus, querem continuar com o monopólio e em condições subhumanas para o usuário. Porque é triste quando eu passo com o meu carro que eu vejo esse transporte público em condições precárias, perigosas, as pessoas em pé, sem mínima condição. Então, passou da hora do poder público reavaliar o transporte público de qualidade para estimular o motorista a deixar o seu carro em casa, para estimular que ele adquira carro que não tenha tanto tamanho, até mesmo com isenção ou diminuição de valor de IPI, por exemplo, ou estimular para quem dá carona. São medidas que podem ser. Olha, eu estou com a caminhonete de 7 lugares indo para um trânsito todo dia. Isso é razoável? Isso acontece. O transporte público foi o estopim da maior manifestação que a sociedade brasileira fez nesses últimos 20 anos, eu diria. Sim, eu vejo sim. Agora, eu acho lamentável, eu participei de um congresso nacional só sobre falar sobre mobilidade urbana como direito de todos, e que infelizmente não se pensa. Você pensa primeiro na rodovia e nunca na ciclovia.
Eu nunca vi você inaugurar uma obra pública, como foi inaugurado aqui recentemente, sem ter ciclovia. Né? E é quando eu... Pontes novas. Justamente, quando eu vejo aqui no Código de Trânsito que a lei é clara, para o motorista passar ao lado, onde não tem ciclovia, para o motorista passar por um ciclista, ele tem que ter 1,5 metro de distância. Aqui é constantemente, a carreta passa ao lado do ciclista, o vácuo que ele absorve, ele pode puxa, derruba e vai para dentro e mata aquele ciclista. Há um total desrespeito ao ciclista, há um total desrespeito ao pedestre. Mas também eu tenho que olhar também o comportamento dessas pessoas. Tanto o ciclista como o pedestre, eles têm deveres. Mas, infelizmente, o Congresso até hoje não normatizou, não regularizou penalidade a essas pessoas. Então, por exemplo, o poder público, se flagra você atravessando fora da faixa pedestre, é obrigação do poder público te chamar. Ou de uma forma educativa, você vai ter que presenciar, cumprir determinada carga horária no curso. É verdade. Tem um dever também do pedestre, do ciclista, do motociclista. Tem. Não é só direito. Então, mas você vê assim, que não... Como que o Congresso até hoje não regulamentou penalidade educativa, eu não estou falando em multa, para pedestres e ciclistas que violam lei de trânsito? Delegado, olha, muito obrigado pela sua entrevista, é muito esclarecedora, muito educativa. A gente espera que a sociedade reaja de uma maneira positiva, assim como com relação ao cigarro, né, o tabagismo, que reduziu muito o índice de fumantes no Brasil, inclusive reduzindo problemas de doenças respiratórias, também se reflita no uso de bebidas alcoólicas, né, com os índices de acidentes alarmantes que o nosso país vive. Eu agradeço e eu quero deixar claro para a sociedade e para os jovens que eu não sou contra a ingestão de bebida alcoólica pura e simplesmente. Eu sou a favor da vida humana. Eu acho que por amar tanto a vida é que eu tenho sido tão combativo nisso, porque eu quero que eles envelheçam e envelheçam com dignidade. Porque todo dia aqui eu libero vítimas fatais de 19, de 20, 21 anos. Estou falando isso porque às vezes eu sou muito mal interpretado. Não, eu sou contra que motorista que faz uso de álcool ou qualquer substância na direção de veículo automotor. E aí, se eu pudesse humildemente deixar uma mensagem a todas as pessoas, e aí uma coisa pessoal minha, eu acho que todos nós temos a crença num poder superior, independente de religião. Mas se uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, nesses anos todos, talvez por estar lidando diretamente com a morte e a vida, se eu tenho a plena convicção, como São Paulo diz, que eu não vivo, mas Cristo vive em mim, e se eu olho para você, se eu olho para você que está em casa e eu enxergo Deus, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão, a paciência. Eu vou, mesmo sem te conhecer, eu daria minha vida para salvar a sua, porque para mim, defender a vida humana é defender Deus. É preciso que a sociedade repensa, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformá-la. E o que você está fazendo para transformar essa triste realidade que coloca o Brasil como primeiro lugar, o país com maior índice de violência no mundo? Delegado, mais uma vez, parabéns pela sua tenacidade, sua perseverança no combate aos delitos de trânsito. A TV Ambiental agradece mais uma vez a sua atenção. Obrigado, senhor.